Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando de um ataque russo com mísseis balísticos contra o território ucraniano, mais precisamente contra a cidade de Sumi, no norte da Ucrânia. Segundo o governo de Kiev, 32 pessoas morreram e mais de 80 pessoas ficaram feridas quando 2 mísseis atingiram diretamente o coração da cidade nesse domingo. Bom, Sumi fica a apenas 25 quilômetros da fronteira com a Rússia, e desde o ano passado tem se tornado militarizada. Imagens divulgadas por Zelensky nas redes sociais mostraram corpos no meio da rua ao lado de um ônibus destruído e carros queimados. Um cenário bem chocante que eu não vou colocar aqui por motivos óbvios, Na publicação, Zelensky foi bem direto. Ele disse que apenas canalhas podem agir assim, tirar a vida de pessoas comuns. E destacou que o ataque aconteceu no domingo de Ramos, enquanto muitas pessoas seguiam para a igreja. O ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klimenko, confirmou que as vítimas estavam na rua, em veículos ou em prédios civis no momento da explosão. Segundo ele, foi uma destruição deliberada de civis em uma data religiosa de grande importância. Segundo Andriy Yermak, que é chefe de gabinete de Zelensky, os mísseis estavam carregados com munições cluster, que têm altíssimo poder de dispersão e são proibidas por tratados internacionais em diversos países. Embora, nem a Rússia nem a Ucrânia sejam signatários desses acordos, A parlamentar ucraniana Mariana Bezurra, que já fez críticas anteriores ao alto comando militar ucraniano, insinuou que o ataque pode ter sido facilitado por vazamento de informações sobre a presença de soldados em um ponto específico da cidade. Essa é uma situação que já aconteceu no passado, E se realmente um detalhe desse for confirmado, agrava ainda mais a complexidade da situação interna da Ucrânia. Do ponto de vista internacional, o ataque repercutiu com bastante força. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, afirmou que Kiev está compartilhando informações detalhadas sobre esse ataque com todos os parceiros e instituições internacionais. Esse ataque a Sumi, aconteceu poucos dias depois da visita do enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, à Rússia, onde ele se reuniu com Putin e outros altos funcionários em São Petersburgo para tratar justamente de um possível caminho para a paz. Mas, segundo Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Contra-Desinformação da Ucrânia, essa movimentação diplomática tenha servido apenas para dar cobertura a ataques como esse. Ele escreveu que a Rússia está construindo toda essa retórica diplomática em cima de ataques contra civis. Trump chegou a dizer, após a reunião com Putin, que a Rússia deveria se mexer, Mas Zelensky, em tom de crítica, disse que conversas nunca impediram mísseis balísticos nem bombas aéreas. Para o presidente ucraniano, sem pressão sobre o agressor, não haverá paz. Atravessando o Mediterrâneo, a gente vai direto para Gaza em mais um episódio grave da ofensiva israelense naquele território palestino. Nesse domingo, um ataque aéreo de Israel destruiu parte do hospital Al-Ali, em Gaza City, também conhecido como Hospital Batista ou Ali Arabi, que até então era o último hospital plenamente funcional no norte do enclave. Segundo a Defesa Civil Palestina, os mísseis foram disparados por volta das 2 da manhã. O ataque destruiu o prédio da cirurgia e a estação de geração de oxigênio, usada especialmente nas unidades de terapia intensiva. A evacuação foi feita às pressas e o Ministério da Saúde de Gaza confirmou que uma criança morreu por falta de atendimento médico emergencial durante a fuga. Ainda assim, o número total de vítimas não foi divulgado até o momento. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, classificou o ataque como deplorável, dizendo que as ações de Israel contra a unidade de saúde já comprometeram de forma generalizada o acesso à saúde na faixa de Gaza. Vale lembrar, que hospitais são protegidos pelo direito internacional humanitário, Mas desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, vários hospitais da região têm sido atingidos por bombardeios israelenses. Bom, Israel alega que o Hamas estaria utilizando instalações civis, incluindo hospitais, como locais de comando e controle militar, Algo que o grupo sempre negou. Bom, o hospital ali é administrado pela Igreja Anglicana em Jerusalém, e a diocese acabou divulgando um comunicado se dizendo consternada com o ataque. Segundo eles, essa já é a 5ª vez que o hospital é atingido. Testemunhas disseram que médicos e pacientes receberam menos de 20 minutos de aviso antes do bombardeio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas correndo, o prédio envolto em fumaça e chamas. Segundo o exército israelense, foram tomadas medidas para mitigar danos a civis, com alertas prévios sendo emitidos. Mas, como disse o médico Moarad Sarara, chefe do setor de emergência do hospital, a cena era de partir o coração. Pacientes saindo a pé ou carregados em macas, todos com o terror estampado no rosto. Mulheres e crianças chorando e gritando.
Harari informou que, antes do ataque, o hospital atendia entre 300 e 500 pacientes por dia, além de manter cerca de 120 internados. Com a destruição, ele declarou que agora há uma incapacidade total de operar e que não é mais possível receber novos pacientes. Ele também disse que os setores de radiologia e laboratórios foram completamente devastados. E como se não bastasse o colapso da infraestrutura médica, segundo ele, a população de Gaza enfrenta uma crise humanitária e de fome. Desde o fim do cessar-fogo, em março, a situação da saúde pública piorou ainda mais por conta do bloqueio israelense à entrada de ajuda humanitária, incluindo medicamentos. Israel afirma que tem permitido a entrada de insumos essenciais, mas organizações de direitos humanos alegam que a obstrução de ajuda humanitária, especialmente em contexto de guerra, configura crime de guerra.